Deu até um alívio, né? Trabalho dos ciganos é uma egrégora que trabalha muito o movimento. Eu falei isso para vocês no começo do trabalho. O quanto é importante o movimento, né? E eu vi muita gente batendo pino mentalmente. Sem contar as pessoas que vieram falar pra mim, eu sentia isso. E muito doido porque a gente ainda acha que a mente é a principal guiadora de tudo e de todos, né? E a gente esquece que a mente é uma ferramenta, a mente não somos nós. Porque se fosse a gente não pensaria em um monte de coisa que a gente pensa. A gente simplesmente ia lá, limpava do HD, falava isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. E a mente é uma antena magnífica, que ela capta os seus pensamentos e o pensamento que está aí nas ondas magnéticas. Então, é muito natural, até a gente começar a trabalhar a expansão de consciência real, a gente achar, primeiro, que a mente é nossa dona, e segundo, que a mente sou eu. E aí a gente trabalha numa egrégora de cigano, onde, todo mundo dançante, tchá, né? Com toda aquela alegria, e a gente mal imagina que eles vão levar a gente para a nossa verdade. Os ciganos, eles trazem pra gente a importância do sentir. Por isso que as músicas são, né, altas, cantadas para fora, chamando a gente para dançar, que é exatamente para poder mexer com os nossos sentimentos. Mas quando a gente resiste a isso e põe a mente para guiar, ela bate pino, porque não está na frequência dela. E aí algumas pessoas vieram falar comigo no meio do trabalho, madrinha, não estou conseguindo entender nada. Eu falo, mas não é para entender, esse é só para sentir. E nesse sentir, ter e expandir a percepção do quanto a gente não se permite sentir durante a nossa vida. A gente quer entender tudo, a gente quer categorizar tudo, a gente quer classificar tudo, isso é bom, isso é mal, isso não é, isso é mais ou menos. E revisitar, a gente ocupa a mente o tempo inteiro e aí depois a gente reclama que a mente nos ocupa. Quando ela está muito acelerada. A gente tem mania de julgar a nossa mente, mas a nossa mente é uma ferramenta. Simples assim. É uma ferramenta, inclusive, que quando a gente desencarna, ela fica aqui. Porque só sobe a essência. Sobe ou desce? Depende do que vocês aprontaram. Mas é nesse sentido que a gente precisa começar a perceber. Então, se a minha mente está me levando para lugares que eu não quero ir, não vá. Ai, madrinha, é super simples dizer, mas é que a solução, ela é simples. Quando a gente toma posse dessa mente, quando a gente coloca a nossa consciência acima da mente, é que daí a gente começa a compreender o poder dessa ferramenta e o quanto ela ainda é mal utilizada na Terra. Porque ela foi programada desde o momento da nossa concepção, por tudo aquilo que a gente ouvia, que os nossos pais ouviam, por tudo aquilo que circulou a minha história até hoje. E hoje, num trabalho de ciganos, onde eu vim, toda feliz, esfregam na minha cara o quanto a mente é a minha ferramenta. E como eu estou usando essa ferramenta? Eu estou vendida para ela? Ou não? Na realidade, não. Expandindo a consciência, a gente começa a perceber que a mente é altamente programável, sim, e que é meu dever reprogramar ela. Para quem não conhece, tem terapia que faz isso. E ao reprogramar a mente, a gente começa a viver mais aliviado, percebendo que é uma ferramenta incrível, que ela me leva em lugares incríveis, mas eu não sou a minha mente. E perceber que eu não sou a minha mente me faz desvencilhar, principalmente do ego. Quando a gente começa a consagrar ayahuasca, a frase da moda é: isso é ego. Eu vou matar o meu ego. Eu vou matar o meu ego. Gente, o ego é você encarnado. Não tem jeito. Se a gente veio num corpo separado materialmente, é porque essa experiência ela é particular. Pura e simplesmente assim. O que a gente precisa começar a entender é se esse movimento do eu, ele é egóico.
Tem muita diferença. Quando o ego ele vem por nós, ele está no caminho correto. Ele entende que eu estou separado, mas eu não sou separada do todo, porque eu não sou eu sou o nós. Mas dentro da minha experiência individual, eu me percebo como um indivíduo. Faz sentido o que eu estou falando ou bate teu pino aí? Entendem? Só que o ego, quando ele é movimentado de forma egóica, ou seja, tudo é meu, tudo é pra mim, tudo sou eu. E como eu já disse outras vezes aqui, o ego ele não quer saber se você é o mocinho ou o bandido da história. O que importa é você ser protagonista. Porque o ego é naquele momento... Eu falei isso, inclusive eu até gravei isso. Eu falei sobre isso, acho que há 2 rituais atrás. Aonde, mas eu sou culpado. É o ego. A culpa, o remorso, são ferramentas do ego para te colocar como protagonista de algo. Porque às vezes a gente participou de uma situação onde a gente percebeu que a gente errou. O que a gente tem que fazer de uma forma consciente? Ir lá pedir perdão, aprender com a experiência e seguir em frente. Não, a gente fica porque a culpa foi minha, porque fui eu errei, eu sou mal. Acabou. Aí você se vendeu pro ego e se perdeu na mente. Porque faz parte errar, gente. A gente está em processo de evolução. E se a gente tem uma ferramenta tão interessante quanto a mente, que faz parte do nosso processo de cocriação na Terra, porque o processo de cocriação ele é efetivado com aquilo que eu penso, sinto, falo e ajo. Como está o meu agir? Está de acordo com aquilo que eu estou pensando, com aquilo que eu estou sentindo, ou está tudo desconectado? E aí a gente fala, a lei da atração não funciona. Funciona muito, porque você está movimentando ela em todos os momentos da sua vida. Você só não percebe. Quando você atrai coisas negativadas para sua vida, foi você que cocriou. Ai, Marinha, é pesado isso. Mas a gente está aqui para aprender, né? E quanto maior a nossa resistência, maior a força contrária para quebrar a minha resistência, para que eu possa me entregar para esse aprendizado. E aí quando a gente entra num trabalho que a força da ayahuasca é magnânima, como no começo, a gente acha que essa força da ayahuasca, essa força é nossa. Ela é o portal para mostrar a nossa própria força. Ela é um grandíssimo espelho para mostrar as nossas ações, o nosso cotidiano, como que a gente pensa, o que a gente está vibrando com tudo isso. Porque tudo é vibração. Tudo é vibração. O que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente materializa. Tudo é vibração. Só que aqui, por estarmos encarnados, a vibração ela é condensada e vira matéria. Só isso. E se a gente ainda ficasse jogando nas mentiras da mente, porque a mente mente muito, o tempo inteiro, porque ela faz de tudo para te deixar ocupada. É o papel dela. Só que aí vem um segredo, que a gente estava falando bastante nos últimos dias, né, amor? Sim. Quer desocupar a mente? Ocupa ela com algo produtivo. Ocupa ela com trabalho, ocupa ela com estudo, ocupa ela com coisas que vão te fazer crescer. Você não vai pensar besteira. Não dá tempo. Porque a mente ela consegue focar em uma coisa de cada vez. Se eu não estou presente, focado, é porque a minha mente está em outro lugar que não aqui. Aí eu preciso ir lá e buscá-la de volta. Falar, agora eu não consigo resolver isso. Anota, manifesta isso de alguma forma, põe isso para fora para ela entender, opa, saiu. E aí continua, volta para o seu foco. Então existem vários exercícios para a gente acalmar a mente, para a gente doutrinar a nossa mente. E a expansão de consciência ela vem mostrar exatamente a necessidade que a gente tem de fazer isso. E então madrinha, se a mente não sou eu, quem sou eu? Tudo isso. Um pouco da sua mente, um pouco daquilo que você sente. Esse corpo com você encarnado é o seu eu de agora. E não adianta a gente tentar jogar isso no lixo. Expandi, acendi, não preciso mais desse corpo, não vou mais comer. Tenta. Vai dar ruim. Porque esse corpo é o que você habita nesse momento e você precisa cuidar dele. Tava falando com o Isaac no trabalho de quinta, né? Que foi quinta, né? Que nós fizemos.
Eu tive um trabalho uma vez com Pachamama e ela mostrava pra mim que ela devolvia o corpo exatamente no mesmo estado vibracional que a gente devolveu ele na última encarnação. Isso pra mim foi uma descoberta gigantesca que fez eu entender por que crianças nascem com dificuldades. Isso é tão surreal de verdadeiro, porque quando eu parei para pensar, quando eu usei a minha mente para pensar sobre isso, isso fez muito sentido para mim. Porque ela falou, o veículo que eu te entrego, você vai ter que me devolver inteiro. Enquanto ele não estiver íntegro, eu vou continuar te devolvendo ele da mesma forma. Então cabe a você transmutar isso, entender. E o simples fato da gente entender, experienciar, viver aquilo, já traz um grandíssimo entendimento, a gente começa a dar valor, inclusive, para aquilo que a gente não tem. Se eu nasci sem pernas, por exemplo. Eu não estou romantizando você sem pernas, gente. Não é isso. Mas uma explicação espiritual para quando isso acontece. E que para mim, dentro da minha verdade, faz muito sentido. É que a gente tende a achar que na outra vida a gente foi bonzinho, né? Ah, eu fui... E é engraçado que a gente vê os irmãos da força. Madrinha, eu fui Cleópatra, madrinha, eu fui não sei quem, eu fui não sei o que lá. Eu falo, gente, daqui pra trás é ladeira abaixo. Se a gente parte de uma premissa, que a evolução, eu tô sempre subindo, olha pra trás. Não tem como você ter sido alguém espiritualizado pra dedéu e voltar ao Zé Mané. Não tem como. Ah, talvez tenha como porque eu precisei passar por essa experiência. Pode ser, tá tudo certo. Mas tudo aquilo que você adquiriu de experiência é seu, tá na sua consciência. De alguma forma isso vai manifestar, seja na infância, seja na adolescência. E aí tem muita gente que fala, mas fulano nasceu rico, olha, é milionário, ele é sortudo. Será que em outra vida ele não trouxe essa consciência sobre a energia do dinheiro? E aí nessa vida ele não precisou se preocupar com isso? Porque a preocupação com dinheiro, gente, é um chute na bunda que joga a gente pra frente. Tem muita gente que eu conheço que se tivesse dinheiro não faria nada na vida. Busquei espiritualidade porque eu tava sem dinheiro. Que bom! Olha como a falta de dinheiro fez bem pra você. Não é? Não, se eu tivesse dinheiro eu ia estar lá numa ilha grega. Então não ia estar fazendo nada da sua vida, não ia evoluir. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Entendem? Então a gente precisa começar a ter percepção e dar lugar para as coisas mesmo. A minha mente não sou eu. A minha mente é minha ferramenta de trabalho nessa encarnação. E trabalho para quê? Para sintetizar as minhas experiências. Pura e simplesmente. Mas eu preciso entender que essa antena vai viver poluída. Porque é uma antena. Ela vai captar o que tiver no ar. E aí tem gente que fica boca aberta com quem é telepata. Que é o meu caso. Eu falo, gente, todo mundo é. Vocês só não perceberam ainda. Vocês captam um monte de pensamento por aí. Vocês só ainda não conseguiram olhar para isso de uma forma... Opa, isso aqui não é meu... Quando você olha, quando você observa, quando você está presente no agora e você para observar, você sabe exatamente de que é aquele pensamento. Exatamente. Mas você precisa estar focado no agora, respirando, entendendo. Esse pensamento não é meu. De quem é? Se isso te interessar também, né? Porque tem muitos pensamentos que vêm na minha cabeça que não me interessam. Eu falo, nossa senhora, tá puxado. Cancela, cancela, cancela. Vamos cancelar. Limpa. Senão a gente pira. Senão, imagina. E aí, como terapeuta, eu vou falar de uma doença que é terapeuta, né? Vamos imaginar um esquizofrênico, por exemplo, que muda de personalidade a cada instante. Ele não reconhece o próprio eu. Ele capta e acredita que aquele é ele. E ponto. E ele vai. Ah, madrinha é uma disfunção? Ele veio aprender com isso. Todos nós viemos. Todos nós temos desvios, todos nós temos coisas a corrigir.
Senão a gente não tava todo mundo junto aqui reunido numa sala buscando a cura. Tava todo mundo curado. Mas eu acho que não é o caso, não é o meu. Se for o de vocês, parabéns. Nos encontramos no Nirvana. Um dia eu chego lá, não sei quando. Mas tá tudo certo também, o tempo pra mim. Mas eu vou um passinho de cada vez. Entendendo qual é a função da mente, entendendo como manifestar a minha espiritualidade, como usar os dons, que a gente ainda só chama de dom porque a gente desconhece como funciona, da espiritualidade, os dons mediúnicos. E assim a gente vai seguindo, crescendo. Dentro do ritual de hoje, trazendo tanto movimento, também é importante frisar que o movimento é a vida. A vida é equilibrar prato. E aí a gente sonha com uma vida mais tranquila, né? Eu queria tanto que ficasse mais tranquila. Eu sou uma dessas. Podia ficar mais tranquilo, né? Pelo menos um mesinho de férias. Não vai rolar. Não vai rolar. Aqui as férias, talvez, se você tiver sorte, não for como eu e o padrinho, vai ser dormindo. Porque eu e o padrinho dormindo, a gente trabalha mais que acordado às vezes. Tem dia que eu acordo sem voz, dormindo. Aí eu falo, gente, eu não aguento mais falar. E o Adriano fala, você acabou de acordar? Eu falo, então. Mas a minha alma falou, Padre Del, essa noite. E é assim que a gente vai entendendo qual é o nosso caminho, a nossa missão. Porque a nossa missão é crescer, evoluir. A missão primordial de cada um é evoluir. Aí depois, por consequência, tudo aquilo que eu aprendo, eu ensino. Eu aprendo um pouco mais sobre isso, ensino. Quando eu ensino, eu aprendo de novo. E assim a gente vai crescendo. Então a gente precisa começar a olhar para as nossas relações e entender a importância delas. E uma frase fácil e rápida para quando você bater pino sobre algo que acontece na sua vida. O que isso quer me ensinar? Que eu não estou percebendo. E deixa que o universo te responde. E ele responde. Porque se eu não sou eu sou nós, o universo vai dar um jeito dessa resposta chegar até mim. Mas sem mimimi. Por que isso aconteceu comigo? Eu tomo ayahuasca, como assim eu tô desempregada? Eu tomo ayahuasca, como assim? A minha namorada me deixou, meu namorado me largou. Gente, a ayahuasca não faz ninguém virar Buda, não. Não faz. Se essa é a intenção de vocês, esqueçam. Aliás, Buda nem tomava ayahuasca. Mas ele expandia a consciência. Ou seja, há outras formas também de expandir a consciência. Através da conexão com a nossa consciência. E é no silêncio que isso acontece. É no silêncio. A meditação mais linda que existe é você de olho aberto, presente, desconectado de tudo que está fora e conectado com você dentro. Aí você vai sentir o que é meditar. E é nessa meditação que a gente se percebe. E se perceber como nós e não como eu é um grande desafio. E lindo e compensador também. Então eu queria agradecer a presença de vocês no ritual de hoje, a firmeza. O começo foi uma porrada. Foi bem pra falar, opa, aqui ninguém vai dominar não. E aí foi na hora que todo mundo bateu o pino. Querendo entender com a mente o que está acontecendo, meu Deus do céu, que força é essa? Mas lembra da resistência? A força precisou quebrar essa resistência. E aí a gente se entregou para o sentir, e aí a música foi levando a gente. E esse sentir para a experiência necessária para o dia de hoje. E aí veio a mãe ayahuasca, a professora, a rainha, a deusa, nos mostrando exatamente aquilo que a gente precisava curar hoje. É isso. Gratidão pela presença de vocês, que a gente de verdade saia muito melhor do que entrou. Arro! Arro!